Glória a Deus, adorado seja o nome de Jesus. Queridos, nós estamos falando acerca das parábolas de Jesus, e nesta noite nós vamos falar de uma parábola que é conhecida como a pérola das parábolas. É a parábola das 10 virgens. É a mais falada, uma das mais conhecidas, das mais lidas, e também uma das mais lindas de todas as parábolas, que são extraordinárias, mas esta ela traz algo que sempre é marcante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 25, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25, nós vamos ler esta parábola do verso 1 até o verso de número 12, nós vamos fazer esta leitura para que juntos nós possamos meditar um pouco. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vende e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Queridos, esta parábola, na verdade, ela é uma continuação do que Jesus está dizendo no capítulo 24 de Mateus. Jesus começa no capítulo 24, conhecido como o sermão profético e o princípio das dores, quando Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos e à multidão que estava à sua volta, porque já se aproximava o momento em que ele seria entregue, em que ele seria crucificado, seria morto, e que se ausentaria dos seus discípulos. E então Jesus começa a ensinar aos seus discípulos. No capítulo 24, quando os seus discípulos, aproximando-se dele, começou então a mostrar a Jesus a estrutura do templo. Como o templo era grande, esplendoroso,
era marcante pelas suas estruturas, pelas suas muralhas. E Jesus olhou para eles e disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em particular os seus discípulos começaram a questionar Jesus, dizendo: Senhor, quando será, ou quando acontecerão estas coisas? Dize-nos, quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então observe que os discípulos fizeram duas perguntas em uma. Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? A vinda de Jesus não é o fim do mundo. Existe uma grande diferença entre a vinda de Jesus e o fim do mundo. Quando os discípulos perguntaram a Jesus que sinais haverão acerca da sua vinda e do fim do mundo, Jesus começa a dizer a eles: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui muita gente começa a olhar e dizer: um crente de hoje, um desviado, alguém que conheceu Jesus, mas que por algum motivo abandonou a sua fé, esta pessoa não vai ser enganado por alguém que chegar dizendo: eu sou o Cristo. Ele vai saber que não é o Cristo. Mas na verdade esta expressão que Jesus está se referindo aqui é extremamente para os judeus, que estão esperando o Cristo, estão esperando o Messias. Para nós gentios, ou para nós que conhecemos a palavra, pode aparecer qualquer pessoa dizendo que é o Cristo, que a gente vai ignorar. Agora, a gente, se não tiver o Espírito Santo de Deus, se não tiver o discernimento do Espírito, é levado, é enganado por alguém que chega dizendo e falando em nome de Cristo. Então o que Jesus está dizendo através desse texto para nós é: acautelai-vos, porque muitos virão usando o meu nome e enganarão a muitos. Muitos virão pregando em meu nome e enganarão a muitos. Este é um sinal da vinda de Jesus. Este é um sinal do princípio das dores. E ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. E Jesus disse: não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E Jesus vai falando: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. E Jesus continua. Obviamente que o sermão do capítulo 24, Jesus está falando da sua segunda vinda como Messias para restaurar Israel, para restabelecer o seu reino sobre Israel. Quando isto acontecer, o que está no capítulo 24, vier a acontecer, a igreja já foi arrebatada. A igreja já estará com Cristo. Mas eu quero por que eu estou falando isso? Alguém pode pensar: mas pastor, se isso não é para a igreja, por que então falar? É porque muita gente não está percebendo que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que você imagina. Se Jesus está dizendo, quando vocês ouvirem falar de fome, peste, guerra, terremoto em vários lugares, está prestes
a vinda dele para Israel, que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então imagine o quão perto está de Jesus arrebatar a igreja. E eu estou dando essa introdução para nós entrarmos na parábola propriamente dita aqui. Muita gente não está se apercebendo. Quando Jesus está dizendo, ouvireis falar de guerra. Quem aqui já ouviu falar de guerra nos nossos dias? Levante a mão. Muita gente não ouviu falar de guerra. Você precisa pelo menos abrir uma rede social, ligar o rádio pelo menos. Há uma guerra da Rússia e a Ucrânia que já está entrando para o 3º ano. Para quem não sabe, Israel e a Palestina deram uma trégua faz um mês, mas já está em indício de começar novamente. Então você que não ouviu falar de guerra, fique atento. Quem aqui já ouviu falar de fome mundial? Pouca gente ouviu falar de fome. Então é bom que você pelo menos entre aí no Google, não agora, mas em casa, para você ver quantas pessoas morrem de fome por minuto. Porque isso para nós aqui, talvez você tomou café de manhã, almoçou, fez um lanche da tarde, antes de vir para a igreja, comeu alguma coisa, dizendo, eu vou deixar aqui para jantar quando eu voltar. Só que você esquece que no continente africano, tem pessoas, crianças, que passam uma semana com apenas um pouquinho de água e um pouco de farinha. A fome em vários lugares. Então, Jesus disse, quando ouvires falar de guerra, rumores de guerra, olhai isto e não vos assusteis, porque se levantará, e aí ele diz, porque isso ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Nação contra nação, fala da guerra, e reino contra reino, o que é? Alguém já ouviu alguém falar assim, olha, fulano se cantar na igreja tal, não canta mais aqui. Se pregar na igreja tal, não prega mais aqui. O que é isso? É reino contra reino. Eu fico olhando, irmãos, cada um tem a sua forma, mas eu fico olhando as igrejas, tem umas igrejas no Nordeste, que se alguém cantar numa outra igreja, é excluído, é deixado de banco. Irmão, que reino que está sendo pregado? A gente canta, até o Suétes canta, grande coral, lá, né? A gente vai cantar no grande coral, João viu milhares e milhares de anjos cantando, a igreja vai incorporar neste grande coral. Agora como que vai ser, irmãos? Placa de igreja não vai subir, não entra lá. O que entra nos céus é crente lavado, remido e santificado pelo sangue do Cordeiro. Eu vi uma vez uma ilustração de alguém que chegou no céu e perguntou, aqui tem batista? O anjo falou, não. Aqui tem adventista? Não. Aqui tem presbiteriano no céu? Não. Então ele pensou, só vai ter assembleiano. E assembleiano tem? Ele falou, também não. Mas então quem é que entra no céu? Todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas tem gente que está preso numa placa, vai afundar com essa placa. Mas se você estiver preso e agarrado na rocha eterna, que é Jesus, agora o problema, e é bem verdade, que muitas igrejas não estão nem aí para a placa e também não estão nem aí para a Bíblia. Aí tome cuidado. Mas se é pregado a Bíblia, se é pregado a palavra,
Se a igreja que você frequenta, talvez alguém nos visite, ou está nos assistindo pela rede social, se na tua igreja o teu pastor não fala do céu, não fala de inferno, não fala de pecado, não fala de família unida, saia, porque não é igreja. Agora a igreja de Cristo, ela conhece o caminho do céu, ela sabe também por que caminho a pessoa pode andar para ir para o inferno, mas ela sabe também que existe um mapa, um guia, que é a palavra de Deus. Então, quando Jesus disse reino contra reino, é o que a gente vê, irmão, gente pensando agarrado na placa. Eu já fui em igreja, irmão, e ainda eu vou falar, não estou falando mal dos irmãos, os irmãos abençoados vêm do Nordeste, mas eu fui numa igreja, até que cheguei para o pastor, eu estou indo viajar para o Nordeste, ficar uns 15 dias, 20 dias com a família, em que igreja eu vou visitar lá, porque eu sei que lá tem pode aqui, não pode ir lá. Aí o pastor falou, vai nessa, e chega lá para o pastor, presidente, fala que eu mandei um abraço para eles, e o Salmo 133, aí eu fui, cheguei lá com a minha credencial, apresentei, o irmão olhou, me acompanha, irmão. Aí me colocaram sentado embaixo, o púlpito é alto, assim, eu não conseguia ver ninguém, eu estava igual o cego Bartimeu, quando ia alguém pregar, eu falava, quem que é que está aí, irmão? Aí o irmão falava, esse aqui é o fulano de tal, eu não estava chegando ninguém. Aí foi o pastor pregar, eu falei, quem que é, irmão? Agora, quem é? Ele falou, é o pastor que está pregando. Aí no final, aí quando apresentaram, irmão, tinha mais outros irmãos, pastores de São Paulo também, aí com a credencial, falou assim, eu sou crente, sou salvo em Cristo Jesus, servo de Jesus. Eles olhou assim e falou, tem também o irmão Eliseu, cadê o irmão Eliseu? Deus abençoe. Irmão, que até hoje, ele está esperando entregar o abraço do pastor e o Salmo 133. Aí eu fico pensando, irmãos, a gente faz de tudo para receber os irmãos, para que os irmãos se sintam bem, para que as pessoas se sintam bem acolhidos, para servir ao Senhor. E eu fico pensando no céu, como vai ser, irmão. Irmão, que ministério você frequentou na terra? Eu era do ministério tal. E misericórdia, irmão, até esse povo ruim está aqui, irmão. Irmão, o céu, ele é dado de graça, por graça, porque se não fosse de graça e por graça, não teria graça. Jesus pagou todo o preço por nós. Agora, você precisa obedecer à palavra. Não é porque reino está contra reino. Então, quando Jesus está dizendo reino contra reino, a gente não imaginaria que igreja estaria lutando com igreja, pastores brigando com pastores, líderes brigando com líder. Irmão, o nosso objetivo é um só, é arrancar as almas das mãos do capeta e povoar os céus. Mas Jesus disse, quando vocês ouvirem isso aí, fique atento que está perto, ainda não é o fim, mas está perto, ou seja, acende um sinal laranja, de alerta, mas Jesus está dizendo assim, e se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Até o fim. E Jesus continua. Aí no verso 29, Jesus continua do capítulo 24. Logo depois das aflições daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas do céu cairão do firmamento, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus está falando aqui exclusivamente para Israel. Que tribo que Jesus está falando aqui que vai ver o Filho do Homem, um sinal vindo nos céus? As 12 tribos de Israel. E quando a Bíblia se refere da terra, ele está se referindo a Israel. Quando ele fala do mar, ele está falando do continente, do Pacífico, da Ásia, do continente asiático. Quando fala que uma besta emergiu do mar, possivelmente vem do continente asiático. Quando ele fala que um homem surgiu da terra, está falando do meio dos judeus. Então a Bíblia tem as suas linguagens, mas Jesus está dizendo assim: quando o povo olhar para um lado não ver saída, olhar para o outro não ter saída, vai olhar para o céu e vai ver o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e grande glória. Poder ele já tem, a igreja é a glória, a igreja glorificada. A igreja virá com Cristo, com o corpo glorificado. E aí Jesus continua no verso 36, acerca da vigilância. Porém naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Obviamente Jesus aqui estava falando quando ele ainda não tinha sido assunto aos céus. Jesus estava falando aqui como homem, como aquele que ainda não havia se entregado, não tinha sido morto e nem ressuscitado. E naquele momento, Jesus como homem não sabia o dia e nem a hora, porque em Filipenses 2:5, a seguir, ele se despiu da sua glória, ele se despiu da sua deidade, e ele se tornou homem. E aqui Jesus fala como homem, nem o Filho do Homem sabe o dia e nem a hora. Hoje, obviamente que Jesus sabe, porque após ressuscitar, a primeira coisa que ele fala aos seus discípulos é: me dado todo o poder, ou seja, é me entregue, é devolvido todo o poder, nos céus e na terra. Jesus sabe o dia, sabe a hora. E aí Jesus diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. A mesma coisa vai estar acontecendo, o povo vai estar casando, bebendo, fazendo festa, dando-se em casamento, e nem aí para o que está acontecendo à sua volta. E aí diz assim: e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está falando aqui, irmãos? É o que vai entrar Jesus falando agora deste assunto, até chegar na parábola das 10 virgens. Jesus está falando acerca da vigilância, acerca de você estar atento. Este povo bebia, comia, davam-se em casamento, casavam-se e não percebiam que Noé estava pregando e construindo a arca. Não percebiam que Noé estava convocando o povo para entrar na arca, até que de repente começou a chover e foram pegos de surpresa. E aí Jesus diz assim: então, estando 2 no campo, um será levado, outro deixado, e estando 2 na moenda, no moinho, uma será levada, outra será deixado. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Observe que a partir do verso 42, Jesus vai começar a falar acerca da vigilância. Mas considera isto: se o pai de família soubesse
a que vigília da noite, a que horas da madrugada haveria de vir o ladrão? Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Vigilante. Verso 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Preste atenção, que a parábola eu vou resumir em poucas palavras aqui. Então observe, irmãos, Jesus está falando acerca da vigilância. Está vigilante, porque ninguém sabe a hora em que o Filho do Homem há de vir, e nem ele virá no momento em que não penseis. Jesus virá, por isso que diz assim, Lucas escrevendo, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porque ele virá no momento em que a fé realmente se esfriou. Quem aqui, irmãos, é crente da década de 70, 80? Levanta a mão assim, irmão. Pouca gente. Mas nessa década de 70, 80, até meados de 90, era um momento que a igreja vivia uma expectativa da volta de Jesus. A qualquer momento Jesus vai voltar. Era um relâmpago que dava, alguém já dizia, olha, Jesus aí está voltando. Qualquer momento, Jesus poderia voltar, havia uma expectativa. O tempo passou, 40 anos se passaram, daquela expectativa que havia. E de repente, hoje, se a gente não está aqui falando, no culto de ceia, eu trouxe uma palavra acerca do arrebatamento. Hoje estamos aqui lembrando os irmãos novamente. Quase não se fala disso. A gente prega muito sobre Abraão, fala muito sobre Jacó, fala muito sobre Isaac, fala muito sobre as bênçãos, mas não fala da bênção principal, do nosso alvo principal, que é o céu. Porque o povo esfriou. Mas Jesus está dizendo assim, ele virá no momento em que não penseis. Quando todo mundo pensar, eu ouço que Jesus vai voltar desde a minha infância, já tenho 50, 60, 70 anos, não voltou, não volta mais, cuidado, é agora que ele vem. Quando todo mundo dizer, ele não vem, aí ele vem. E é tão interessante isso, irmãos, que Jesus diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar o servindo. Não vai adiantar naquele dia falar assim, eu servi o Senhor 30 anos, eu servi o Senhor 50 anos, o importante é quando Ele voltar te encontrar servindo, quando Ele voltar nos encontrar servindo. Ah, irmão, quando eu era jovem eu era uma benção, quando eu era mais novo eu fazia, mas hoje, irmão, Jesus está dizendo, bem-aventurado aquele servo fiel, que o seu Senhor confiou a ele o cuidado da sua casa, e quando ele voltar, encontrar ele trabalhando. Aí Jesus diz assim, porém, se aquele mau servo disser, o meu Senhor vai tardar vir, vem tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo, e um dia em que ele não espera, e uma hora que ele não sabe. Que o Senhor nos encontre vigilante, trabalhando. Pastor Rabelo pregou aqui, falou sobre Gideão, e o texto de Gideão,
o Senhor apresenta-se a Gideão e diz assim: varão valoroso, vai nesta tua força. Vai nesta tua força. O que Deus estava dizendo? E Gideão começou a dizer: Senhor, eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais insignificante, eu sou o menos importante. E Deus olhou para ele: vai nessa tua força. Deus está dizendo: vai com a força que você tem, mas não pare. É com a força que você tem, não pare. Para Deus não tem desculpa. Senhor, eu não sei falar, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Deus está dizendo: vai com a força que você tem. Agora presta atenção no texto que nós lemos. Aí Jesus fala tudo isso no capítulo 24 e ele continua no verso 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. As prudentes levaram azeite nas suas vasilhas e também azeite nas lâmpadas. Aqui todos conhecem esta passagem, conhecem a ilustração que Jesus se utiliza aqui de um cortejo nupcial, em que no casamento judaico oriental, os filhos eram prometidos entre os pais, o acordo era feito entre os pais, o noivo pagava o dote, fazia presentes à família e voltava para sua casa. A noiva ficava na casa dos seus pais, até se cumprir o dia marcado para o casamento. Foi isso que aconteceu com Maria e José. Maria estava comprometida com José, mas não estavam morando juntos, estavam esperando cumprir-se os dias, a data para a núpcia, para o casamento. Mas entre esse tempo de ser prometido um ao outro e a data do casamento, o anjo chegou para Maria e disse: salve graciada. Aí por isso que José entrou em parafuso. Mas como que pode? Estava tudo certo. Por que Maria foi fazer isso quando ele soube que Maria estava grávida? Era um período, era como se fosse o namoro nosso, ocidental, o noivado e a data para o casamento. Estavam prometidos um ao outro. E na noite, geralmente os casamentos aconteciam do final da tarde para a noite. O noivo, ele vinha no dia marcado para o casamento, para a núpcia, ele vinha com os seus amigos. Ele vinha com os seus amigos. E a noiva na sua casa, com as suas amigas. Hoje, no nosso casamento, tem a dama de honra, tem, enfim, que era mais ou menos isso. A noiva, ela tinha 10 amigas escolhidas a dedo, para recepcionar o noivo na sua casa. O noivo tinha os seus amigos escolhidos para vir anunciando a chegada do noivo. Eu não sei por que cargas d'água, o noivo tardou, ele se atrasou. Nos nossos casamentos, geralmente quem atrasa é a noiva. E como atrasa, irmão? Teve casamento que eu fui fazer que deu vontade de deixar tudo ali e ir para casa. Irmão, o noivo já estava suando, cansado. O noivo, quando começa o casamento, ele fica assim, né, irmão? De repente, quando a noiva começa a demorar, ele fica assim. Aí ele vai ficando assim.
Aí ele começa a rodear para cá, para lá, e olha para a porta, e nada. Aí vê o movimento, não é nada. E a noiva atrasa, irmão. Eu já fui em casamento que a noiva atrasou 2 horas. 2 horas, irmão. Você suportar o crente com fome, 2 horas, irmão. Aí quando chega a noiva, o povo não quer nem ouvir palavra, não quer ouvir mais nada. O povo quer, ora logo, põe aliança, vamos jantar, irmão. Aqui era diferente, a noiva estava em casa. Tanto é que a noiva aqui não aparece. Aparecem as amigas da noiva e o noivo, mas a noiva não aparece. Por isso há uma contradição entre os teólogos, que esta passagem não pode ser comparada com a igreja, porque a noiva não aparece. Não pode ser comparada com o Espírito Santo, o azeite, porque aqui é vendido. Há uma série de coisas e eu sei tudo disso. Mas o importante aqui não é dar um curso teológico, é trazer lições para a nossa edificação. Quem atrasa aqui é o noivo. E sim, o noivo aqui, para nós, podemos ter aqui a figura de Cristo. Ele diz que o noivo, ele vinha em um cortejo com os seus amigos, possivelmente também 10. E mais um que vinha na frente, anunciando a chegada do noivo. E eles vinham naquele cortejo, o noivo de cá, as amigas da noiva de cá, elas com lamparinas na mão, as 10 virgens, símbolo de pureza, as 10 vestidas iguais, símbolo de igualdade, as 10 com lamparinas, símbolo da palavra, da iluminação, as 10 com azeite, símbolo do Espírito Santo, porém com um detalhe: 5 delas eram mais prudentes, porque imaginaram, o noivo pode atrasar, vamos levar um pouquinho de azeite de reserva aqui, porque se o noivo atrasar, eu não quero perder. O noivo nunca atrasou? Não, mas pode, então vamos levar reserva. Quem tem carro aqui e é motorista, já passou num apuro, se o carro não tivesse reserva, irmão. A reserva de combustível já salvou muita gente. Sem contar que tem crente que só anda na reserva, irmão. Você vai sair da reserva em nome de Jesus, irmão. Eu fico agoniado quando eu estou andando e aquela luzinha acende e dá aquela pip. Eu falei, Misa, eu já paro no primeiro posto. Eu não aguento. Mas tem gente, irmão, eu já peguei carona com crente, e não foi uma vez só. Cada vez que eu entrei na casa do abençoado, a luzinha, eu falei, irmão, essa luz aí está com problema, não apaga? Não, pastor, aqui é só na fé mesmo, aqui é misericórdia, irmão. Miséria braba, irmão. Que luta, que vale, irmão. Não, vamos aqui, vai na oração aqui que vai multiplicando. Ô, irmão. Ora a Deus, você sair dessa reserva, irmão, porque andar na reserva, você está sempre, a qualquer momento eu posso parar. Então, crente na vida espiritual não pode andar na reserva, irmão. Se acabar a reserva, só vai empurrando. E tem gente que a reserva dele já acabou faz tempo, irmão. Ele só vai os empurrão. Né, Samuel? Só vai os empurrão, irmão. Vamos, irmão, vamos. Ah, hoje não, vamos, irmão. Aí irmão, e é típico, o carro quando começa a acabar o combustível, começa a dar uns trancos, né? Aí o abençoado sabe que é combustível e faz de conta que não é. Fala, alguma coisa aí, irmão, é vela, é alguma coisa. Não adianta, irmão. Acabou, acabou. Ele vai nos trancos e barrancos. Eu dirigia uma congregação que tinha um abençoado lá, ele tinha um chevette, irmão. Ele chegava com o chevetão, colocava, porque a igreja era meio assim, que nem aqui assim. Aí ele parava bem na porta da igreja, que era a única vaga que tinha.
Aí os irmãos brigavam com ele: irmão, essa vaga é do pastor, irmão. O senhor chega e coloca esse chevette, uma porta vermelha, outra amarela, o capô preto. Colocava bem na porta da igreja. Aí ele brigava com os irmãos, falava: o carro do pastor tem ré, o meu não tem. Então se eu tocar de dar uma ré aqui, eu não consigo, eu já largo ela na banguela aqui, irmão. Hoje ele está abençoado, encontrei ele aí, está abençoado, né? É uma bênção, ele é muito alegre e tal. E eu falei: cadê o chevette? Ih, que ele foi para o inferno, aquele aí já era. Hoje eu estou de carro zero. É assim, irmão, porque eu profetizava na vida dele, falava chocolate, chamava de chocolate, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te abençoar, você vai deixar essa carniça aí. Hoje, irmão, ele está abençoado. Mas tem gente assim, irmão, o carro dele só tem uma marcha só, só vai na banguela. A vida espiritual dele é assim, irmão. Ele vai de congresso a congresso, de festa a festa. Na festa ele é uma bênção, irmão. Na quarta-feira, o culto de ensino, ele desaparece. 5 delas levaram reserva. Se acabar o azeite, nós temos a reserva aqui. Mas 5 delas que a Bíblia chama de louca. Louco é o crente que acha que não precisa orar, que não precisa jejuar, que não precisa ler a palavra. Quando você lê, é reserva. Quando você ora, é reserva. Quando você ouve a palavra, é reserva. Quando você vem para o culto, é reserva. Quem está entendendo aqui, glorifica o nome de Jesus. Você vai deixar de andar na reserva a partir de hoje. Você vai reabastecer o seu ânimo, a sua alegria, as suas forças. Observe que eram todos iguais, tinham lamparinas iguais, vestes iguais, eram vírgenes iguais, tosquenejaram. Irmão, eu faço de tudo aqui para não ver ninguém tosquenejando aí, porque se eu ver alguém tosquenejando, às vezes eu vejo algum obreiro aqui tosquenejando, irmão. Sabe o que é tosquenejar, irmão? É aquela pescada que dá assim, ó. Às vezes eu vejo algum obreiro assim, glória, né? Desanima qualquer pastor, qualquer pregador, irmão. Eu entendo que tem irmão que trabalha à noite, que tem irmão que trabalha durante o dia, que tem irmão que trabalha demais, mas quando você vem para a igreja, irmão, toma um café, toma alguma coisa, um energético, toma um banho gelado, fala: eu vou para a igreja hoje, eu não posso tosquenejar, eu tenho que ficar atento para ouvir a palavra. Todas tosquenejaram. Chegou a hora do noivo chegar, não veio. Aí começaram. Aí de repente, dormiram todas. Todas dormiram. Adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Quem era? O amigo do noivo vinha correndo: eis o noivo! Eis o noivo! Ele vinha anunciando. Elas acordaram. E quando acordaram, perceberam algo: que as lamparinas estavam se apagando. Mas as 5 que tinham reserva, foi fácil, reabasteceram. E as outras 5 correram para as 5 e falaram assim: me empresta o teu azeite. Elas falaram: não pode, vai faltar para nós e para vocês. Em vez de ficar 5, vai ficar as 10. Nós vamos ficar toda aqui. Ide aos que vende comprar. E por isso que muitos teólogos dizem que aqui não pode ser o Espírito Santo, que o Espírito Santo é de graça. Mas o livro do profeta Isaías diz assim: vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. De Deus você compra sem dinheiro,
de Deus você compra sem preço vinho e leite. Vinho fala a alegria do Espírito Santo. Seja cheio hoje, seja cheio agora, seja cheio hoje. Porque na hora não vai dar tempo para abastecer, não vai dar tempo para orar, não vai dar tempo para jejuar. E aqui é a prova de que Deus, Ele não nos dá a mais e nem a menos. Ele nos dá o necessário que nós precisamos. Ela disse, isso aqui é o necessário para nós. Se faltou para vocês, porque vocês não buscaram. Não tem, a unção é intransferível. Eu já vi aí cada palhaçada nas redes sociais, transferência de unção, transferência de poder. Não existe. O que Deus te dá, Deus te deu. Deu para você, deu para você. Deu para o irmão, é para o irmão. É para a irmã, é para a irmã. Para cada um segundo a necessidade. Adormeceram, tardando o esposo. Adormeceram. Nós estamos vendo este momento do tardar do esposo e o adormecer da noiva. Irmão, eu glorifico a Deus pelo setor 49, que é onde Deus está despertando, Deus está trabalhando, está salvando, batizando, mas tem lugares por aí, irmão, que está adormecido, estão morrendo. Irmão, você já viu alguém que tem o sono pesado, que você pode arrastar pelo pé, principalmente adolescente, ele quando está dormindo, você arrasta ele pelo pé, sai arrastando ele pela sala, vamos para a igreja, vamos, está pronto, larga ele fica dormindo, é que você largar ele. Sono pesado. Quem dorme está alheio do que está acontecendo à sua volta. Quem dorme não sabe o que está acontecendo à sua volta. Por isso aquelas 5 estavam dormindo, mas vigilantes. Tem gente que dorme, ele não vê se o irmão caiu no seu lado, se o irmão dormiu, se o irmão está doente, se o irmão está necessitado, ele está dormindo, ele não está nem aí. A igreja brasileira, mundial, ela está vivendo esse momento, porque há tanta coisa entrando na igreja, o povo dizendo não faz mal. No carnaval foram as aberrações, carnaval no púlpito das igrejas, bloco de carnaval de igreja. Quando tem campeonato ou tem Copa do Mundo, irmão, o diabo faz festa em muitas igrejas. É camisa de time de futebol em cima do púlpito. Irmão, você sabe o que está por trás de um time de futebol? Eles não oram para Deus não, para que eles ganhar não, é trabalho pesado que eles fazem no mundo espiritual das trevas. Há poucos dias saiu aí de um clube do Paraná, a propaganda deles, do clube, o satanismo explícito, e muita gente falando, não tem nada a ver, irmão, é meu time do coração. Irmão, eu não vejo tanto amor assim por leitura da palavra, eu não vejo tanto amor assim por culto de ensino. Tem gente que diz assim, meu coringão, por ti eu morrerei, mas não morre por Jesus, não morre pela sua fé. No sul é 2 times, é Inter, Grêmio, é o Grenal, quando tem Grenal, irmão, esquece igreja, esquece culto, virou uma desgraça, crente cantando e batendo no peito, o hino do Grêmio, até a pé nós iremos, não sei para onde. Mas com Jesus, se convidar para fazer um culto na esquina, ele está cansado, mas com o time dele, ele vai a pé, nem que seja para o inferno. Então vamos deixar de ser hipócrita, irmão. A Bíblia diz assim, quem é justo, justifique-se ainda mais.
Quem é santo busca a santidade ainda mais, mas quem é impuro pratica a iniquidade e o pecado ainda mais. Pode chamar de quadrado, pode chamar de retrógrado, pode chamar de radical, do que for, irmão, mas eu quero te ver no céu, eu quero te ver lá. Tome cuidado, irmão. Há um hino antigo que se cantava, que o diabo usa sapatinho de algodão. Quem lembra desse hino, irmão? Eu só lembro do hino antigo. Sapato de algodão, ele anda sem fazer barulho. O diabo não chega com garfo tridente, com chifres, olhos de fogo, não. Ele chega calmo, bonito, atraente. E diz aqui que elas adormeceram e tardando o esposo, mas à meia-noite. Se nós pudéssemos ter a visão do relógio espiritual da eternidade, pode ter certeza que os ponteiros estariam se cruzando para meia-noite. E a Bíblia diz que se não fosse pelo tardar do noivo, se não fosse adiado a hora, muitos se perderiam. Sabe por que está demorando? É porque precisa muitos ainda consertar sua vida, muitos ainda reconciliar, mas esse tempo, esta hora está acabando, até que, então, quando o noivo olha para elas e diz, o amigo do noivo, saí-lhe ao seu encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, mas as loucas disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondendo disseram, não, não. Eram amigas? Eram. Eram colegas? Eram virgens? Era, mas ouviram um não. Tem hora que você tem que dizer não, porque alguém está querendo roubar a sua bênção, alguém está querendo roubar a tua oportunidade única, e quem quer roubar a tua bênção, a tua salvação, não é pessoas estranhas não, muitas vezes é aqueles que são pseudos amigos, amigas. Aprenda a dizer não. Vai chegar alguém dizer para você, amiga, vamos ali numa baladinha, é coisa rápida. Você vai ter que dizer não. Mas você não é minha amiga, nem que você tenha que dizer não, para essas coisas não. Brother, olha aqui o que eu trouxe para nós. Que tal experimentar? Que tal só curtir? É a hora de você dizer não. Pô, você é meu brother do coração, você é meu irmãozão, mas para essas coisas não. Porque são eles que querem te tirar do céu. Se essas aqui tivessem olhado pela sensibilidade, pô, é minha amiga, eu tenho que dar. Não! Quando elas foram, voltaram, a porta já tinha se fechado. E quando a porta se fechou, diz assim, e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, que era na casa da noiva, e fechou-se a porta. Depois chegaram as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Agora nós temos azeite, agora nós sabemos que aquilo era pecado, que não podia fazer, agora nós sabemos, agora nós estamos arrependidos. Ele vai dizer, vigiai, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Vamos ficar de pé.